quando o destino une uma mãe solteira e um empresário atormentado, revelando que o verdadeiro amor transcende todas as barreiras. Prepare-se para uma surpreendente história de amor. Deixe nos comentários de onde você está assistindo a esse vídeo e faça parte deste momento especial. O sol mal havia nascido quando Márcia Pereira acordou com o choro de sua filha de 6 meses, Ana Luísa. Levantou-se rapidamente da cama improvisada no pequeno quarto do apartamento que dividia com sua prima no subúrbio de São Paulo. Já? Vai, meu amor, sussurrou enquanto pegava a menina no berço. Após amamentar a filha, Márcia preparou-se para mais um dia de trabalho. Aos 28 anos, sua vida não era nem de longe o que havia planejado. Formada em pedagogia, não conseguia emprego na área desde que engravidou e foi abandonada pelo namorado. A empresa de limpeza onde trabalhava pagava pouco, mas pelo menos permitia que ela levasse Ana Luísa ocasionalmente quando não conseguia quem cuidasse da criança. Naquela manhã, era justamente um desses dias. Sua prima tinha um compromisso, médico, e não poderia ficar com o bebê. Vamos lá, princesa. Hoje você vai trabalhar com a mamãe, disse colocando a filha no sling improvisado. No outro extremo da cidade, Laércio Fonseca despertava em sua cobertura na região dos Jardins. Aos 35 anos, o herdeiro da Fonseca Empreendimentos tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas acordava todos os dias com o mesmo vazio. Enquanto observava a cidade pela janela panorâmica, tomou um gole do café que havia preparado. Um dos poucos prazeres simples que ainda apreciava. O telefone tocou, tirando-o de seus pensamentos. Lembrete sobre a reunião do conselho às 10 horas, Sr. Fonseca, informou sua assistente. Estarei lá, respondeu secamente. Laércio não se reconhecia mais. Desde o acidente que vitimou seus pais há 3 anos, assumiu os negócios da família. Por obrigação, não por escolha. O trauma daquele dia ainda o assombrava, fazendo-o se isolar cada vez mais, mergulhando apenas no trabalho. Enquanto dirigia seu carro importado até o Fonseca Business Center, sede da empresa familiar, Márcia chegava ao mesmo edifício, pela entrada de serviço. Hoje seria seu primeiro dia limpando os escritórios do último andar, incluindo a sala da presidência. Lembre-se, Márcia, alertou sua supervisora. O Sr. Fonseca é muito exigente e reservado. Procure não incomodá-lo e seja discreta. Márcia assentiu, ajustando Ana Luísa no sling. A supervisora olhou para o bebê com desaprovação, mas não comentou. É só por hoje, explicou Márcia. Não tinha com quem deixá-la. No meio da manhã, enquanto limpava silenciosamente a antessala da presidência, Márcia ouviu gritos vindos do escritório de Laércio. Aparentemente, uma reunião estava terminando de forma tensa. Você tem até o fim do mês para resolver isso, exclamou Laércio quando a porta se abriu violentamente. O executivo que saía estava visivelmente abalado. Quando passou por Márcia, nem a notou, esbarrando em seu carrinho de limpeza e derrubando alguns produtos. Ana Luísa, assustada com o barulho, começou a chorar. Márcia tentou acalmá-la, enquanto se abaixava para recolher o material espalhado. O que é isso? A voz fria de Laércio soou pela sala. Quem autorizou a entrada de uma criança aqui? Márcia levantou-se rapidamente com o coração acelerado. Desculpe, Sr. Fonseca, é minha filha. Hoje não tinha com quem deixá-la. Laércio a olhou de cima a baixo, pronto para reagir com a frieza habitual, quando notou algo diferente. A jovem mãe não demonstrava medo ou submissão, como a maioria dos funcionários. Em seus olhos havia uma determinação serena, uma força silenciosa que ele não via há muito tempo em ninguém. Como se chama? Perguntou, surpreendendo a si, mesmo com a pergunta. Márcia Pereira, senhor, e esta é Ana Luísa. Naquele momento o bebê parou de chorar e olhou curiosamente para Laércio, esboçando um sorriso inesperado. Ela sorriu para mim, comentou Laércio, uma rara expressão de surpresa em seu rosto sempre sério. Ela gosta de pessoas altas, respondeu. Márcia, permitindo-se um pequeno sorriso. Por um instante fugaz, o semblante de Laércio suavizou, antes de voltar à expressão habitual. Termine seu trabalho, senhora Pereira.
Mas da próxima vez encontre alguém para cuidar de sua filha. Este não é lugar para crianças. Com isso, retornou ao seu escritório fechando a porta. Mas, ao sentar-se em sua cadeira, não conseguiu voltar ao trabalho imediatamente. A imagem da mãe jovem com a criança no peito o havia afetado de uma forma que não conseguia explicar. Do outro lado da porta, Márcia respirou aliviada por não ter perdido o emprego, mal imaginando que aquele breve encontro marcaria o início de uma transformação na vida de ambos. 3 dias se passaram desde o encontro entre Márcia e Laércio. Ela havia conseguido alguém para cuidar de Ana Luísa e seguia sua rotina de limpeza no prédio, evitando cruzar o caminho do empresário. Na sexta-feira, contudo, o inesperado aconteceu. Márcia estava terminando de limpar o corredor quando ouviu um estrondo vindo do escritório de Laércio. Hesitou por um instante, mas seu instinto a fez abrir a porta sem bater. Encontrou Laércio caído no chão, ao lado de sua mesa, respirando com dificuldade. "Senhor Fonseca!" Ela correu até ele, abaixando-se para verificar seu estado. "O senhor está bem? Preciso chamar uma ambulância?" "Não", ele respondeu com voz entrecortada. "Só preciso do remédio, na gaveta." Márcia abriu a gaveta indicada e encontrou um frasco de comprimidos. Entregou a ele junto com o copo d'água que estava sobre a mesa. Após tomar o medicamento, Laércio encostou-se na mesa, recuperando o fôlego. O silêncio entre eles era desconfortável. Ataque de pânico. Ele finalmente explicou, sem olhá-la nos olhos. "Acontece às vezes. Não comente com ninguém." "Claro que não", respondeu Márcia, levantando-se. "Meu irmão também sofria com isso. Sei como é difícil." Laércio a encarou surpreso com a empatia genuína em sua voz. Não havia pena ou curiosidade mórbida em seus olhos, apenas compreensão. "Obrigado pela ajuda", disse ele, levantando-se, com alguma dificuldade. "Não precisa agradecer. Qualquer pessoa teria feito o mesmo." "Não neste prédio", ele comentou com um sorriso amargo. "Aqui todos têm medo demais para entrar sem ser chamado." "Bem, talvez seja porque não aprendi ainda todas as regras do lugar", respondeu Márcia com um leve sorriso, enquanto se dirigia à porta. "Senhora Pereira", chamou Laércio antes que ela saísse. "Como está sua filha?" A pergunta pegou Márcia de surpresa. "Está bem. Hoje está com a vizinha." Laércio assentiu. "Que bom." Aquela noite em seu apartamento, Laércio não conseguia parar de pensar no ocorrido. Há anos não demonstrava vulnerabilidade diante de alguém. Os ataques de pânico começaram após o acidente dos pais, mas ele sempre conseguira escondê-los de todos. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. "Laércio, você sumiu de novo." A voz de sua tia Elisa soou do outro lado. "O jantar de aniversário da empresa é amanhã. Não se atreva a faltar." Ele suspirou. "Estarei lá, tia. E traga alguém desta vez. Todos estão preocupados com seu isolamento." Antes que pudesse protestar, ela desligou. Laércio serviu-se de uma dose de uísque. A ideia de enfrentar um evento social repleto de conversas superficiais e sorrisos falsos o exauria. No sábado à noite, Márcia estava exausta. Ana Luísa tinha passado uma noite inquieta e sua prima havia saído, deixando-a sozinha para cuidar de tudo. O som da campainha a surpreendeu. Quando abriu a porta, quase não reconheceu Laércio. Sem o terno impecável, vestindo jeans e uma camisa casual, ele parecia outra pessoa. "Senhor Fonseca? O que faz aqui?" "Como soube onde moro?" perguntou, confusa e ligeiramente alarmada. "Informações de funcionários", ele respondeu, parecendo subitamente constrangido. "Desculpe aparecer assim. Eu tenho um pedido a fazer." Márcia aguardou intrigada. "Preciso de alguém para me acompanhar em um evento esta noite. É o aniversário da empresa e..." Ele hesitou, claramente desconfortável. "Seria apenas uma presença ao meu lado. Você seria bem remunerada pelo tempo." A proposta a deixou atônita. "Está me pedindo para fingir ser sua acompanhante?" "Não exatamente. Apenas para estar presente. Não precisa fingir nada." "Por que eu?" A pergunta pareceu desconcertá-lo.
Porque você não tem medo de mim. E porque... Não sei. Você parece autêntica. Márcia observou o homem à sua frente. Havia algo diferente em seus olhos. Uma vulnerabilidade que contrastava com a imagem do executivo frio que conhecera. Não posso. Tenho minha filha e... Pode trazê-la, interrompeu ele. Haverá outras crianças no evento e pagarei uma babá para ficar com ela durante a festa. Márcia hesitou. O dinheiro seria bem-vindo e algo naquele pedido desajeitado a comoveu. Não tenho roupa adequada para esse tipo de evento. Isso posso resolver, respondeu ele mais confiante. Há uma boutique no térreo do hotel. Podemos passar lá antes. Ana Luísa começou a chorar no quarto. Preciso ir vê-la, disse Márcia. Claro. Então, aceita? Após um momento de reflexão, ela assentiu. Que horas preciso estar pronta? Passarei às 7, respondeu ele com um pequeno sorriso que transformou completamente seu rosto. Quando Laércio partiu, Márcia pegou Ana Luísa no colo, perguntando-se em que loucura estava se metendo. Mas havia algo nos olhos daquele homem. Uma solidão que ela reconhecia bem. Às 7 em ponto, uma limusine estacionou em frente ao prédio modesto onde Márcia morava. Os vizinhos observavam curiosos pelas janelas, enquanto Laércio, impecavelmente vestido em um smoking preto, tocava o interfone. Márcia desceu as escadas, com Ana Luísa no colo. Uma pequena bolsa com pertences da bebê e o coração disparado. Vestia jeans simples e uma blusa estampada. O melhor que tinha. Estou pronta, disse ao encontrá-lo no hall. Essa é sua ideia de transporte discreto? Apontou para a limusine. Um sorriso discreto surgiu no rosto de Laércio. Desculpe, meu motorista tem um senso peculiar de adequação. No caminho para o hotel, Márcia notou o olhar de Laércio ocasionalmente fixo em Ana Luísa, que dormia tranquilamente. Ela é muito tranquila, comentou ele. Só quando quer impressionar, respondeu Márcia com um sorriso. Em casa é uma pequena tempestade. Quando chegaram à boutique do hotel, uma vendedora já os aguardava. Laércio havia ligado com antecedência. Senhor Fonseca, preparamos algumas opções conforme solicitado. Márcia sentiu-se deslocada enquanto a mulher a conduzia até os provadores, deixando Ana Luísa aos cuidados de Laércio, que pareceu momentaneamente em pânico. Só um minuto, ela disse à vendedora, voltando-se para Laércio. Você já segurou um bebê antes? Na verdade, não. Segure a cabeça dela assim, instruiu ajustando os braços dele. E se ela acordar, apenas balance suavemente. Para surpresa de ambos, Ana Luísa permaneceu dormindo no colo de Laércio, que a observava com uma mistura de fascínio e terror. No provador, Márcia experimentou um vestido azul marinho que realçava perfeitamente suas curvas. Era simples e elegante. Exatamente o que teria escolhido se pudesse comprar algo assim. Quando saiu do provador, encontrou Laércio sentado, ainda segurando Ana Luísa com cuidado. Algo naquela cena. O poderoso empresário segurando desajeitadamente uma bebê a fez sorrir. Ele levantou o olhar e ficou momentaneamente sem palavras. Você estava perfeita, disse finalmente. A vendedora trouxe sapatos e uma pequena clutch para complementar o visual. Em 30 minutos, Márcia estava transformada. Olhou-se no espelho e quase não se reconheceu. Uma babá nos espera no salão, informou Laércio enquanto subiam no elevador. É de confiança. Trabalha para a família de meu sócio há anos. Márcia assentiu subitamente nervosa. O que devo dizer se perguntarem quem sou? A verdade. Que trabalha no prédio da empresa e que eu a convidei para o evento. E por que você me convidou? O que vão pensar? Laércio a encarou. Não me importo com o que pensam. Nunca me importei. O salão de festas estava magnificamente decorado. Ao entrarem, várias cabeças se viraram para observá-los. A babá, uma senhora de meia-idade com aparência gentil, apresentou-se rapidamente e levou Ana Luísa para uma sala adjacente, onde outras crianças brincavam sob supervisão. Laércio finalmente. Uma mulher elegante de aproximadamente 60 anos aproximou-se. E vejo que não veio sozinho desta vez. Tia Elisa, esta é Márcia Pereira. Márcia, minha tia Elisa,
vice-presidente do conselho. Encantada, disse Elisa, avaliando Márcia discretamente dos pés à cabeça. E como vocês se conheceram? Márcia trabalha no prédio da empresa, respondeu Laércio secamente. Mesmo? Em qual departamento? Limpeza, respondeu Márcia com tranquilidade. Comecei esta semana no andar da presidência. O sorriso de Elisa congelou por um instante. Que interessante. Bem, divirtam-se. Com licença. Enquanto a mulher se afastava, Márcia murmurou. Acho que não era bem isso que ela esperava ouvir. Precisamente por isso que a convidei, respondeu Laércio, conduzindo-a até o bar. Você não finge ser quem não é. A noite progrediu com Márcia conhecendo diversos executivos da empresa e suas esposas. Alguns eram genuinamente cordiais, outros mal disfarçavam a curiosidade sobre sua presença ao lado de Laércio. Durante o jantar, sentaram-se à mesa principal com Elisa e outros membros do conselho. A comida era esquisita, o vinho caríssimo, e Márcia tentava lembrar-se das regras de etiqueta que aprendera assistindo filmes. E como está sua filha, Márcia? Perguntou Laércio, notando seu desconforto com os múltiplos talheres. Grata pela distração, ela sorriu. Provavelmente encantando a babá. Ela tem esse dom com as pessoas. Como a mãe, disse ele, surpreendendo a ambos com o comentário. A sobremesa estava sendo servida quando um homem de aspecto severo se aproximou da mesa. Fonseca, precisamos conversar sobre a proposta da Meridian. Alberto, estamos em uma festa. Podemos discutir isso na segunda. A oferta expira na segunda. Precisamos decidir agora. Laércio respirou fundo e Márcia percebeu os sinais. A respiração acelerada, os dedos tamborilando na mesa. Os mesmos que vira durante o ataque de pânico. Com licença, disse ela levantando-se. Senhor Fonseca, poderia me mostrar onde fica a sala das crianças? Gostaria de verificar minha filha. O olhar de gratidão que recebeu foi quase imperceptível para os outros, mas cristalino para ela. No corredor, longe dos olhares, Laércio encostou-se à parede, respirando pesadamente. Obrigado, murmurou. Como soube? Reconheço os sinais. Respire fundo. Concentre-se em algo concreto. Ela pegou a mão dele e a colocou sobre seu próprio braço. Sinta o tecido do vestido. Concentre-se na textura. Lentamente a respiração dele foi normalizando. Seus olhos encontraram os dela com uma intensidade que a fez desviar o olhar. Por que está me ajudando? Porque sei como é enfrentar monstros. Invisíveis sozinha, respondeu simplesmente. Um silêncio significativo pairou entre eles, carregado de algo que nenhum dos dois ousava nomear ainda. Vamos ver, Ana Luísa, sugeriu ela finalmente. Depois você decide se quer enfrentar aquela conversa ou inventamos uma desculpa para irmos embora. Pela primeira vez naquela noite, Laércio sorriu genuinamente. Você é surpreendente, Márcia. Pereira. Apenas prática, respondeu ela, conduzindo-o pelo corredor. Quando se é mãe solo, aprende-se a improvisar saídas para situações difíceis. A segunda-feira chegou com uma surpresa para Márcia. Ao se apresentar para o trabalho, no prédio da Fonseca Empreendimentos, sua supervisora a informou que ela havia sido transferida. Transferida? Para onde? Perguntou Márcia, temendo ter perdido o emprego após o evento do sábado. Para o departamento administrativo, respondeu a mulher, entregando-lhe um crachá novo. Assistente executiva da presidência, o Sr. Fonseca, solicitou pessoalmente. Márcia ficou sem palavras. A nova função significava um salário 3 vezes maior e horário comercial regular, um sonho para uma mãe solo. Quando chegou ao andar da presidência, já não como faxineira, mas como funcionária administrativa, foi recebida por uma mulher de meia-idade, com expressão desconfiada. Sou Regina, secretária executiva. Você deve ser a Márcia. Seu tom deixava claro que não aprovava a situação. Seu posto é aqui. Começaremos seu treinamento imediatamente. As primeiras horas foram um turbilhão de informações sobre protocolos, agendamentos e operações da empresa. Márcia, formada em pedagogia, absorvia tudo com atenção, determinada,
A não desperdiçar aquela oportunidade inesperada, Laércio chegou pouco antes do meio-dia. Ao passar por sua mesa, limitou-se a um aceno discreto, como se a situação fosse perfeitamente normal. Senhor Fonseca, chamou Regina, seguindo-o até seu escritório. A reunião com o departamento jurídico foi adiantada para as 2. Obrigado. Regina, por favor, deixe o relatório trimestral na minha mesa e peça à senhorita Pereira que venha até aqui. 5 minutos depois, Márcia entrava nervosamente no escritório da presidência. Feche a porta, por favor, pediu Laércio, sem levantar os olhos dos documentos que analisava. Quando finalmente a encarou, seu semblante era sério, profissional, muito diferente do homem que segurara sua mão no corredor do hotel 2 dias antes. Como está se adaptando? Ainda tentando entender o que estou fazendo aqui, respondeu ela com franqueza. Ele deixou os papéis de lado e recostou-se na cadeira. Preciso de alguém de confiança, alguém que não tenha medo de me dizer a verdade e que saiba lidar comigo nos momentos difíceis. E você tirou essas conclusões baseado em um único incidente. 3, na verdade. Nosso primeiro encontro, quando não se intimidou comigo. O episódio em meu escritório, quando me ajudou sem fazer perguntas. E sábado à noite, quando percebeu o que estava acontecendo e me tirou daquela situação. Márcia hesitou. Sou grata pela oportunidade, mas tenho que perguntar. Esta posição existe realmente ou foi criada para mim? Um pouco dos dois, admitiu ele. Regina cuida da parte operacional, mas preciso de alguém para gerenciar projetos especiais e me acompanhar em algumas reuniões externas. Não tenho experiência corporativa. Minha formação é em pedagogia. Exatamente o que preciso. Alguém que pense diferente, que venha de fora deste mundo. A sinceridade dele a surpreendeu. E por que eu? Laércio levantou-se e caminhou até a janela. Porque você me viu no meu pior momento e não me julgou por isso. E porque preciso de alguém que me diga quando estou sendo um idiota. Um sorriso involuntário surgiu nos lábios de Márcia. Isso posso fazer sem treinamento. Ele também sorriu, aquele sorriso raro que transformava completamente seu rosto. Então, aceita o desafio? Temo que não tenha muita escolha. Já me transferiram. Sempre há escolha. Se preferir, posso garantir sua posição anterior. Márcia pensou em Ana Luísa, na diferença que aquele salário faria em suas vidas, na possibilidade de finalmente ter um plano de saúde aceito. Mas com uma condição: nada de limusines aparecendo no meu bairro. Durante as semanas seguintes, Márcia mergulhou no novo trabalho, aprendendo rapidamente sobre os negócios da Fonseca Empreendimentos. Regina, inicialmente hostil, começou a respeitá-la ao perceber sua inteligência e dedicação. Uma tarde, enquanto organizava documentos para uma reunião importante, Márcia notou algo estranho nos relatórios financeiros de uma subsidiária. Números que não batiam, transferências suspeitas. Hesitante, decidiu levar suas descobertas a Laércio. Estes valores não fazem sentido, explicou, mostrando as inconsistências. Parece que alguém está desviando fundos sistematicamente. Laércio examinou os documentos com expressão grave. E isso explicaria as discrepâncias que o contador mencionou. Bom trabalho, Márcia. O que vai fazer agora? Preciso investigar discretamente. Isso pode envolver pessoas de confiança da família. Naquela noite, ao buscar Ana Luísa na creche, um benefício de seu novo emprego, Márcia não conseguia parar de pensar nas implicações de sua descoberta. Estava entrando em um território perigoso, envolvendo-se em assuntos que talvez fosse melhor ignorar. Ao chegar em casa, encontrou um envelope na porta. Dentro, um cartão escrito à mão. Sua presença e a de Ana Luísa são requisitadas para jantar amanhã. Motorista às 19 horas. L. Márcia sorriu, segurando o cartão contra o peito. Apesar de todas as complicações, havia algo naquele homem, atormentado, que a intrigava cada vez mais. O que ela não sabia era que sua descoberta havia mexido com um vespeiro, e que pessoas poderosas não ficariam felizes em ver seus segredos expostos por uma ex-faxineira. O jantar na casa de Laércio era uma ocasião muito menos formal do que Márcia havia imaginado.
A cobertura era espaçosa e elegante, com vista panorâmica para a cidade, mas o ambiente que ele criara para a noite era surpreendentemente acolhedor. Espero que goste de comida italiana, disse Laércio, conduzindo-a até a sala de jantar onde a mesa estava posta para 3 pessoas. Uma cadeira alta para bebê estava estrategicamente posicionada ao lado do que seria o lugar de Márcia. Você comprou uma cadeira para Ana Luísa? Perguntou ela, genuinamente surpresa. Achei que seria mais prático do que tentar equilibrá-la no colo durante o jantar, respondeu ele com naturalidade, como se comprar móveis infantis fosse parte de sua rotina. Ana Luísa, que já começava a dar seus primeiros passos, explorava o ambiente novo com curiosidade, segurando-se nos móveis para se equilibrar. Sua casa é linda, comentou Márcia, notando a decoração minimalista, mas aconchegante. Obrigado. Na verdade, não passo muito tempo aqui. Deixe-me adivinhar. Trabalha até tarde todos os dias e nos fins de semana leva trabalho para casa. Laércio sorriu. Estou tão previsível assim? Apenas reconheço os sinais de alguém que usa o trabalho para fugir de si mesmo. O comentário, embora direto, foi dito com tanta gentileza que Laércio não conseguiu se ofender. Parece que encontrei uma psicóloga disfarçada de assistente. Pedagoga, corrigiu ela com um sorriso. Lidamos mais com os problemas no início antes que se transformem em nós complicados. Durante o jantar, servido por um chefe contratado que discretamente se retirou após deixar tudo pronto, a conversa fluiu naturalmente. Laércio perguntou sobre sua formação, seus sonhos interrompidos, como era sua vida antes de Ana Luísa. Sempre quis trabalhar com crianças, explicou Márcia. Cheguei a dar aulas em uma escola particular por 2 anos, mas quando engravidei... Bem, escolas particulares não gostam muito de professoras grávidas e solteiras. Isso é discriminação. Poderia ter processado. Com que dinheiro? Advogados custam caro e eu precisava sobreviver. Ela deu de ombros. Além disso, tinha outras preocupações quando o pai de Ana Luísa sumiu ao descobrir a gravidez. Ana Luísa, sentada em sua cadeira alta, batia alegremente com a colher no prato, completamente alheia à seriedade da conversa. E seus pais? Perguntou Laércio, servindo mais vinho. Faleceram quando eu tinha 17 anos. Acidente de carro. Ela notou a expressão de Laércio mudar sutilmente. O mesmo aconteceu com os seus, não é? Ele assentiu. Há 3 anos. Voltavam de uma viagem quando um caminhão invadiu a pista. O motorista estava dormindo ao volante. Sinto muito. Eu deveria estar com eles, disse ele subitamente, como se a confissão escapasse contra sua vontade. Cancelei de última hora por causa de uma reunião importante. Márcia alcançou sua mão sobre a mesa. Não se torture com isso, acredite. Eu entendo. Passei anos me perguntando por que não insisti para que meus pais ficassem em casa naquela noite. O momento de conexão foi interrompido por Ana Luísa, que derrubou sua taça de plástico, espalhando suco pela mesa. Desculpe, disse Márcia, levantando-se para limpar. Deixe, Laércio a deteve. É apenas suco. Após o jantar, enquanto Ana Luísa brincava com blocos coloridos que Laércio surpreendentemente tinha à disposição, eles conversaram sobre as inconsistências nos relatórios financeiros. Iniciei uma auditoria discreta, explicou ele, mas estou preocupado com o envolvimento de pessoas próximas. Suspeita de alguém específico? Laércio hesitou. Minha tia Elisa assumiu o controle financeiro após a morte dos meus pais. Não quero acreditar que ela... Mas é uma possibilidade, completou Márcia. Sim. E se for verdade, preciso de provas concretas antes de confrontá-la. Precisamos ser extremamente discretos. O uso da primeira pessoa do plural não passou despercebido por Márcia. Ela estava oficialmente envolvida em algo muito maior do que imaginara. Na manhã seguinte, ao chegar ao escritório, Márcia encontrou Regina com expressão séria. A senhora Elisa quer vê-la imediatamente. O coração de Márcia acelerou. Seria possível que Elisa já soubesse da investigação? No elegante escritório da vice-presidente, Márcia foi recebida com um sorriso que não alcançava os olhos. Sente-se. Querida,
disse Elisa, indicando a cadeira à sua frente. Tenho observado seu progresso meteórico na empresa. Estou apenas fazendo meu trabalho, respondeu Márcia calmamente. Claro que está. Elisa inclinou-se para a frente. E com certeza é muito competente. Mas sabe, conheço meu sobrinho. Laércio pode ser impulsivo às vezes, especialmente quando se trata de mulheres bonitas. Márcia manteve o olhar firme. Com todo o respeito, senhora Elisa, o senhor Fonseca tem sido extremamente profissional comigo. Naturalmente. O sorriso de Elisa tornou-se mais forçado. Só quero garantir que você entenda a posição delicada em que se encontra. Pessoas podem falar, sabe? Uma ex-faxineira trabalhando diretamente com o presidente. Se está preocupada com minha qualificação. Tenho diploma universitário em pedagogia e... Não é sua qualificação que me preocupa, querida, interrompeu Elisa. É sua influência sobre Laércio. Ele parece diferente ultimamente, fazendo perguntas sobre assuntos que nunca lhe interessaram antes. Foi quando Márcia percebeu. Elisa sabia. Talvez não exatamente o que, mas sabia que algo estava acontecendo. Apenas ajudo o Sr. Fonseca com o que ele solicita, respondeu diplomaticamente. Bem, só um conselho amigável. Tenha cuidado com os assuntos em que se envolve. Algumas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas. Elisa levantou-se, indicando que a conversa estava encerrada. Mande lembranças minhas à sua filha. Ana Luísa, não é? Que nome encantador. A menção à filha, dita com aquele tom falsamente doce, fez Márcia sentir um arrepio percorrer sua espinha. Aquilo era claramente uma ameaça velada. Ao retornar à sua mesa, encontrou uma mensagem de Laércio pedindo que o encontrasse no estacionamento em 15 minutos. Algo urgente havia surgido. O estacionamento subterrâneo estava praticamente vazio àquela hora da manhã. Márcia encontrou Laércio ao lado de seu carro com expressão grave. Entre, disse ele, abrindo a porta do passageiro. Não podemos conversar aqui. Durante o trajeto ele permaneceu em silêncio tenso, os nós dos dedos brancos de tanta força com que segurava o volante. Apenas quando estacionaram em um parque afastado do centro, ele finalmente falou. O contador que estava me ajudando com a auditoria sofreu um acidente esta madrugada. Fez aspas no ar ao dizer a palavra. Está no hospital. Quebraram suas 2 pernas. Márcia sentiu o sangue gelar. Meu Deus, você acha que... Tenho certeza. É um aviso. Laércio passou a mão pelo rosto, claramente perturbado. Fui ingênuo, pensando que poderia investigar discretamente. Elisa me chamou para uma conversa hoje cedo, revelou Márcia. Fez uma ameaça velada, mencionando Ana Luísa. Laércio bateu com força no volante. Não posso acreditar que ela chegaria a esse ponto. É da família. O que vamos fazer? Ele respirou fundo, tentando se acalmar. Primeiro precisamos garantir sua segurança e a de Ana Luísa. Vou providenciar para que se mudem temporariamente para um local seguro. Já não posso simplesmente desaparecer. Tenho trabalho, Ana Luísa tem a creche. Márcia, a voz dele era firme. Isso é mais sério do que imaginávamos. Estamos lidando com pessoas que não hesitariam em machucar uma criança para conseguir o que querem. A realidade da situação finalmente a atingiu em toda a sua gravidade. Tudo isso por dinheiro? Não é apenas dinheiro, explicou Laércio. Descobri que a empresa está sendo usada para lavagem de dinheiro de um esquema muito maior. Políticos, empreiteiras... Uma operação sofisticada que começou pouco depois da morte dos meus pais. E você acha que Elisa está envolvida até o pescoço? Sim. E provavelmente não está sozinha. Há outros membros do conselho que sempre votam alinhados com ela. Naquele momento, o celular de Laércio tocou. Ele atendeu no viva voz. Fonseca. Senhor Laércio, era a voz de Regina. Sua tia acabou de convocar uma reunião extraordinária do conselho para amanhã. O tema é reestruturação da presidência. Laércio e Márcia trocaram olhares preocupados. Obrigado, Regina. Estarei lá. Após desligar, ele suspirou. Estão agindo rápido. Vão tentar me afastar da presidência. Podem fazer isso? Com votos suficientes do conselho, sim.
Meu pai estruturou a empresa assim para evitar que um único Fonseca tivesse poder absoluto. Ele sorriu ironicamente. Nunca imaginou que isso seria usado contra seu próprio filho. Márcia mordeu o lábio pensativa. E se atacássemos primeiro? Como assim? Se temos provas de atividades ilícitas, por que não levar diretamente às autoridades, antes que eles consigam te afastar? Não temos provas suficientes ainda. O contador estava verificando os últimos documentos quando foi atacado. Então precisamos conseguir essas provas até amanhã. Márcia estava surpreendentemente calma agora, como se a gravidade da situação tivesse despertado uma força interior que nem ela mesma conhecia. E sei exatamente onde procurar. Naquela tarde, enquanto Laércio distraía Elisa em uma longa reunião sobre um projeto irrelevante, Márcia acessou o escritório da vice-presidente, utilizando o cartão-chave de emergência que Regina, agora, uma aliada improvisada, havia emprestado. Com o coração acelerado e os ouvidos atentos a qualquer ruído, ela vasculhou metodicamente os arquivos físicos e digitais. Encontrou uma pasta trancada em uma gaveta falsa da escrivaninha, exatamente o tipo de esconderijo que sua intuição lhe dizia para procurar. Não havia tempo para analisar tudo ali. Fotografou documento por documento com seu celular e recolocou tudo exatamente como encontrou. Estava quase terminando quando ouviu vozes se aproximando no corredor. Rapidamente, escondeu-se atrás da porta maciça, que felizmente abria para dentro. Segundos depois, Elisa entrou acompanhada de um homem que Márcia reconheceu como Alberto, o mesmo que abordara Laércio na festa. Não podemos esperar mais, dizia Alberto. Se ele continuar cavando, vai encontrar tudo. Acalme-se, respondeu Elisa com frieza. Amanhã Laércio deixará de ser um problema. O conselho já está garantido. E a garota, ela está ajudando ele. Também será removida de maneira mais permanente, se necessário. Márcia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Precisava sair dali sem ser vista. Por sorte, Elisa apenas pegou alguns documentos de sua mesa e saiu rapidamente com Alberto. 20 minutos depois, Márcia encontrava-se com Laércio em um café a algumas quadras do prédio. Com as mãos ainda trêmulas, mostrou-lhe as fotografias dos documentos. Isso é muito pior do que imaginávamos, murmurou ele, examinando as imagens. Lavagem de dinheiro, propina, contratos fraudulentos. Ele levantou os olhos, visivelmente abalado. Preciso levar isso à polícia imediatamente, não sem antes garantir que Ana Luísa esteja segura, insistiu Márcia. Vou buscá-la na creche agora mesmo. Venha para minha casa depois. Tenho um amigo na Polícia Federal, ele saberá como proceder. Ao se despedirem, Laércio segurou o braço de Márcia. Obrigado por arriscar tanto por mim. Não estou fazendo isso só por você, respondeu ela com um sorriso tenso. Também tenho contas a acertar com pessoas que abusam de seu poder. Na creche, Márcia encontrou Ana Luísa brincando tranquilamente, alheia ao perigo que a cercava. Ao vê-la, a menina abriu um sorriso radiante e estendeu os bracinhos. Vamos para casa, princesa, disse Márcia, abraçando-a com força. Temos uma pequena aventura pela frente. Ao sair do prédio com a filha no colo, Márcia não notou o carro escuro estacionado do outro lado da rua, nem o homem que começou a segui-las discretamente. Márcia percebeu que estava sendo seguida apenas quando dobrou a terceira esquina. O mesmo homem de terno escuro mantinha-se a uma distância constante, acelerando quando ela acelerava, diminuindo o passo quando ela reduzia. Com Ana Luísa no colo, suas opções eram limitadas. Não poderia simplesmente correr. Fingindo ajustar a bolsa da bebê, sacou o celular e discou para Laércio. Estou sendo seguida, sussurrou assim que ele atendeu. Um homem terno escuro, cerca de 40 anos. Onde você está? A voz dele soou tensa. Rua Pamplona, perto da esquina com a Paulista. Entre em algum lugar movimentado. Estou enviando meu motorista para buscá-las. Um Audi preto, placa final 237. Certo. Ela desligou e, com naturalidade estudada, caminhou em direção a um shopping center próximo. O movimento do final de tarde oferecia certa proteção.
Misturando-se entre os consumidores, Márcia entrou em uma loja de departamentos, circulou entre prateleiras e saiu por outra porta, sempre verificando se o homem ainda a seguia. Ele estava lá, mais próximo agora, o olhar determinado, fixo nela. Ana Luísa começou a ficar inquieta, sentindo a tensão da mãe. Shh, está tudo bem, amor, murmurou Márcia beijando a testa da filha, enquanto subia rapidamente pela escada rolante. No segundo andar, entrou no banheiro feminino e trancou-se em uma cabine. Seu coração batia tão forte que tinha certeza que poderia ser ouvido do lado de fora. Ana Luísa olhava para ela com olhos assustados. É só uma brincadeira de esconde-esconde, disse forçando um sorriso. Passados 10 minutos que pareceram uma eternidade, Márcia recebeu uma mensagem. Carro na entrada principal. Desça agora. Respirando fundo, saiu do banheiro. O corredor parecia deserto, mas ao se aproximar da escada rolante, avistou o homem no saguão abaixo, esquadrinhando a multidão com olhos atentos. Mudando de direção, Márcia optou pelo elevador de serviço. Quando chegou ao térreo, saiu por uma porta lateral que dava para uma rua perpendicular à entrada principal. O Audi preto estava lá, motor ligado. A porta traseira abriu-se assim que ela se aproximou. Entre rápido, disse o motorista, um homem corpulento que ela reconheceu como segurança pessoal de Laércio. Mal fechou a porta, o carro arrancou, deixando para trás o homem que agora corria, em sua direção falando freneticamente ao celular. Ele nos viu, alertou Márcia. Não se preocupe, respondeu o motorista, fazendo uma curva fechada. Conheço esta cidade como a palma da minha mão. Após uma série de manobras para despistar possíveis perseguidores, chegaram a uma área residencial de alto padrão que Márcia não reconheceu. Não estamos indo para a cobertura do Sr. Fonseca? Mudança de planos. Ele pediu para levá-las a um local mais seguro. A casa para onde foram era uma construção elegante, isolada por muros altos e um sistema de segurança sofisticado. Laércio já estava lá conversando com um homem de meia idade que Márcia identificou imediatamente como policial pela postura. Graças a Deus vocês estão bem, disse Laércio, abraçando Márcia e Ana Luísa ao mesmo tempo, em um gesto que surpreendeu a ambos pela espontaneidade. Virando-se para o outro homem, apresentou. Este é delegado Mendes, meu amigo da Polícia Federal. Ele está nos ajudando. Prazer, senhora Pereira, cumprimentou o delegado. O Laércio me explicou a situação. Estamos montando uma operação, baseada nas provas que vocês coletaram. Enquanto Ana Luísa brincava em um cercadinho improvisado que alguém havia montado na sala ampla, os adultos discutiam os próximos passos. A reunião do conselho amanhã é nossa janela de oportunidade, explicou Mendes. Vamos pegar todos de uma vez, em flagrante, mas precisamos que você esteja lá, Laércio. Não é perigoso demais? Perguntou Márcia preocupada. Teremos agentes infiltrados no prédio, garantiu o delegado. Além disso, precisamos que Elisa e os outros se sintam confiantes o suficiente para discutir abertamente seus planos. E quanto a Márcia e Ana Luísa? A preocupação era evidente na voz de Laércio. Ficarão aqui sob proteção. Esta casa é utilizada pelo Programa de Proteção a Testemunhas. Ninguém sabe deste endereço. A noite avançou com os últimos preparativos. Quando finalmente conseguiram um momento a sós, Márcia encontrou Laércio na varanda, contemplando a cidade, iluminada à distância. Como está se sentindo? Perguntou ela parando ao seu lado. Traído, furioso, assustado. Ele deu um sorriso triste. Escolha uma opção. Todas são válidas. Ela colocou a mão sobre a dele no parapeito. Nunca é fácil descobrir que pessoas que amamos são capazes de nos machucar. O pior é pensar que talvez meus pais soubessem. Talvez por isso estivessem naquela viagem, talvez. Não faça isso consigo mesmo, interrompeu Márcia suavemente. Não podemos mudar o passado, apenas fazer o que é certo no presente. Ele entrelaçou seus dedos nos dela. Como você consegue ser tão forte? Não tenho escolha. Ana Luísa depende de mim. E agora eu também, admitiu ele. Não sei se teria tido coragem de enfrentar tudo isso sozinho. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoções não ditas.
Quando Laércio finalmente se virou para ela, seus olhos revelavam uma vulnerabilidade que Márcia jamais vira antes. Se algo acontecer comigo amanhã, não vai acontecer, interrompeu ela firmemente. Mas se acontecer, insistiu ele, quero que saiba que vocês duas mudaram minha vida. Pela primeira vez em anos, sinto que estou fazendo algo que realmente importa. Antes que Márcia pudesse responder, o choro de Ana Luísa soou pelo monitor de bebê. O momento foi quebrado, mas algo havia mudado entre eles. Uma promessa silenciosa de que, passada esta tempestade, haveria muito mais a ser dito. Na manhã seguinte, Laércio partiu cedo, usando um colete à prova de balas sob o terno impecável. Márcia observou o carro se afastar com o coração apertado, segurando Ana Luísa nos braços, como se a filha fosse seu único porto seguro naquele mar de incertezas. Ele vai voltar para nós, sussurrou para a filha, mas o nós que escapou de seus lábios carregava um significado que ela apenas começava a compreender. A sala do Conselho da Fonseca Empreendimentos estava completa quando Laércio entrou, exatamente às 10 horas. Os 12 conselheiros, incluindo sua tia Elisa, já o aguardavam. Um silêncio carregado de tensão se instalou assim que ele ocupou seu lugar na cabeceira da mesa. Bom dia a todos, disse com uma calma que estava longe de sentir. O colete à prova de balas sob seu terno italiano pesava como uma lembrança constante do perigo que enfrentava. Estou curioso para entender a urgência desta reunião extraordinária. Elisa tomou a palavra, seu sorriso beirando o triunfo. Laércio, querido, o Conselho tem algumas preocupações sobre a direção que você tem dado à empresa recentemente. Acreditamos que seja o momento de reconsiderar a estrutura da presidência. Reconsiderar. Laércio manteve a expressão neutra. Por favor, elabore. Alberto, sentado à direita de Elisa, inclinou-se para a frente. Francamente, Fonseca, suas decisões recentes têm sido erráticas. Contratações questionáveis, investigações internas sem aprovação do Conselho, reuniões com autoridades sem nosso conhecimento. Não sabia que precisava de aprovação para gerenciar a empresa da qual sou presidente e acionista majoritário, respondeu Laércio, notando discretamente os movimentos ao seu redor. Um garçom que servia água, uma assistente que organizava papéis, agentes disfarçados conforme o planejado. É exatamente esse tipo de atitude que nos preocupa, interveio outro conselheiro, Ricardo Mendonça, um dos aliados mais próximos de Elisa. Você age como se a empresa fosse sua propriedade exclusiva. Pois bem, Laércio abriu uma pasta à sua frente. Já que estamos falando de propriedade e gestão, tenho algumas questões sobre certas transações que surgiram em minhas investigações. Erráticas. Um desconforto visível percorreu a sala. Elisa trocou olhares rápidos com Alberto e outros 3 conselheiros. Este não é o momento para... começou ela, mas Laércio a interrompeu. Pelo contrário, tia. É exatamente o momento. Ele começou a distribuir cópias de documentos. Gostaria de entender, por exemplo, por que transferências regulares são feitas para empresas offshore, que, curiosamente, têm como beneficiários finais parentes de pessoas presentes nesta sala. Na casa segura, Márcia acompanhava tudo através de uma transmissão segura em um laptop. O delegado Mendes havia deixado 2 policiais à paisana para protegê-la, e Ana Luísa, enquanto ele coordenava pessoalmente a operação no prédio da empresa. Ele está indo bem, comentou um dos policiais, observando a tela. Ele sempre vai, bem sob pressão, respondeu Márcia, surpreendendo a si mesma com a confiança e intimidade implícitas em sua declaração. De volta à sala do conselho, o clima havia mudado drasticamente. O que começara como uma emboscada contra Laércio transformara-se em um confronto onde ele claramente tinha o controle. Isso é um absurdo, exclamou Elisa, seu rosto normalmente composto agora distorcido pela raiva. São acusações infundadas. Os números não mentem, tia, respondeu Laércio calmamente, assim como os contratos assinados por você sem meu conhecimento, desviando recursos para projetos fantasmas. Alberto levantou-se abruptamente. Não vou ficar aqui ouvindo essas calúnias.
Esta reunião está encerrada. Sente-se, Sr. Martins. Veio uma voz firme da porta. O delegado Mendes entrou, acompanhado de outros policiais. A reunião está apenas começando e todos vocês estão detidos para averiguação por suspeita de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e desvio de recursos. O caos se instalou momentaneamente. Ricardo Mendonça tentou fugir pela porta lateral, apenas para ser contido por um agente disfarçado de segurança. Elisa, mantendo a compostura mesmo naquele momento, encarou Laércio com olhos gélidos. Você não sabe o que está fazendo, sibilou ela. Isso vai destruir o legado dos seus pais. Não, tia, respondeu ele com firmeza. Estou salvando o legado deles. O verdadeiro crime seria permitir que você e seus cúmplices continuassem usando o nome da minha família para seus esquemas. Enquanto os policiais conduziam os detidos para fora, Laércio permaneceu na sala vazia, sentindo um misto de alívio e tristeza. Anos de corrupção, traição e mentiras chegavam ao fim, mas o custo emocional era imenso. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Márcia. Estamos orgulhosas de você. Aquelas simples palavras trouxeram lágrimas aos seus olhos. Pela primeira vez em muito tempo, Laércio sentiu que havia feito algo verdadeiramente certo, não apenas pelos negócios, mas por si mesmo. E agora, pelas duas pessoas que, inesperadamente, tinham se tornado tão importantes em sua vida. Nas semanas que se seguiram, a operação da Polícia Federal ganhou as manchetes. Esquema de corrupção em uma das maiores empresas do país era apenas o começo. As investigações revelaram conexões com políticos influentes e empresários de vários setores, criando um efeito dominó no mundo corporativo brasileiro. Laércio enfrentou o desafio de reestruturar completamente o conselho da empresa, enquanto colaborava intensamente com as autoridades. Foram dias exaustivos, mas pela primeira vez em anos, ele se sentia vivo, com um propósito que ia além de simplesmente administrar a fortuna da família. Márcia retornou ao trabalho, depois que a segurança foi normalizada, assumindo oficialmente o cargo de coordenadora de projetos sociais da Fonseca Empreendimentos. Uma nova divisão que Laércio criara especialmente para ela, aproveitando sua formação em pedagogia. Em uma tarde tranquila, enquanto revisavam os detalhes do primeiro grande projeto, uma rede de creches para funcionários da empresa e comunidades carentes, Laércio finalmente encontrou coragem para a conversa que vinha adiando. Márcia, começou ele fechando a pasta de documentos. Precisamos conversar sobre nós. Sobre nós, repetiu ela, tentando manter o tom casual apesar do coração acelerado. Estes últimos meses foram transformadores. E não falo apenas da operação da empresa, de tudo isso. Ele gesticulou ao redor indicando o escritório renovado. Falo de mim mesmo, da pessoa que estou me tornando desde que você e Ana Luísa entraram na minha vida. Márcia sentiu um nó na garganta. Laércio, por favor, deixe-me terminar, pediu ele levantando-se e caminhando até a janela. Sempre acreditei que não merecia ser feliz, que precisava pagar algum tipo de penitência pela morte dos meus pais, que o trabalho e a solidão eram meu destino. Ele virou-se para encará-la, seus olhos revelando uma emoção que jamais permitira que outros vissem. Mas então você apareceu com sua força, sua integridade, sua determinação, e Ana Luísa, com aquela inocência e alegria que eu havia esquecido que existiam no mundo. Márcia levantou-se também, aproximando-se dele. Nós também mudamos. Você nos deu estabilidade, segurança e algo que eu não esperava encontrar novamente: confiança em outro ser humano. O que estou tentando dizer, continuou Laércio tomando as mãos dela entre as suas, é que não consigo mais imaginar minha vida sem vocês duas. E não estou falando como chefe ou amigo ou qualquer outra coisa que tenhamos sido até agora. O sol da tarde iluminava o rosto de Márcia quando ela sorriu, com uma mistura de emoção e um toque de seu humor característico. Está me pedindo em namoro, Sr. Fonseca? Estou pedindo muito mais que isso, respondeu ele com seriedade. Estou pedindo uma chance de construirmos algo real juntos, de sermos uma família.
Uma família, repetiu ela, deixando que a palavra pairasse entre eles com todo o seu peso e significado. Ana Luísa iria adorar ter você oficialmente em nossas vidas. Ela já pergunta por você quando passa um dia sem te ver. E você? Perguntou ele, a vulnerabilidade evidente em sua voz. O que você quer, Márcia? Ela deu um passo à frente, eliminando a distância entre eles. Quero alguém que me veja como realmente sou. Que respeite minha independência, mas esteja ao meu lado quando eu precisar. Que ame minha filha como se fosse sua e que não tenha medo de mostrar suas próprias cicatrizes. Posso ser essa pessoa, prometeu ele, se você me der a chance. A resposta dela veio na forma de um beijo, o primeiro entre eles, selando um compromisso que transcendia as barreiras sociais, os traumas do passado e todas as aparências que haviam sido finalmente derrubadas. 2 anos depois, o casarão. Nos jardins estava iluminado e decorado para a celebração. Balões coloridos, faixas festivas e uma mesa generosamente servida de doces infantis indicavam a natureza do evento, o aniversário de 3 anos de Ana Luísa. No amplo jardim, crianças corriam e brincavam sob a supervisão de monitores, enquanto os adultos conversavam em pequenos grupos. Era uma mistura interessante de mundos, colegas executivos de Laércio, amigos professores de Márcia, vizinhos antigos do bairro onde ela crescera, todos unidos para celebrar a pequena menina que, indiretamente, havia transformado tantas vidas. Mamãe, olha o que papai me deu. Ana Luísa correu em direção a Márcia, segurando cuidadosamente um pequeno cachorro de pelúcia. Márcia sorriu ao ouvir a palavra papai sair tão naturalmente dos lábios da filha. Embora o processo de adoção oficial tivesse sido concluído apenas 3 meses antes, Ana Luísa chamava Laércio de pai desde que se mudaram para a nova casa, 1 ano atrás. É lindo, querida, respondeu Márcia, abaixando-se para ficar na altura da menina. Já agradeceu ao papai? Sim, dei um beijo e um abraço bem forte. Satisfeita com sua resposta, Ana Luísa voltou correndo para juntar-se às outras crianças. Laércio aproximou-se por trás de Márcia, abraçando-a pela cintura. Ela está tão feliz, comentou observando a filha brincando. Todos estamos, respondeu Márcia, recostando-se no peito dele. Olha o que construímos juntos, Laércio. Não era apenas uma referência à festa ou à família que haviam formado, mas a tudo o mais que realizaram nos últimos 2 anos. A rede de creches da Fonseca Empreendimentos já atendia mais de 2.000 crianças em comunidades carentes. A empresa, após a reestruturação completa, tornara-se modelo de governança e responsabilidade social. Laércio, antes conhecido apenas como o herdeiro recluso de um império, agora era respeitado por seu trabalho transformador. Regina, agora diretora administrativa, aproximou-se com uma taça de champanhe. Os convidados estão adorando a festa. Ana Luísa é uma anfitriã nata. Igualzinha à mãe, brincou Laércio, capaz de fazer qualquer um se sentir bem-vindo. Ou intimidado dependendo da situação, acrescentou Regina com um sorriso, lembrando como Márcia havia enfrentado desafios nos primeiros meses após o escândalo, quando muitos duvidaram de sua capacidade para liderar os projetos sociais. Márcia riu, falando em situações intimidadoras como está o delegado Mendes. Não o vejo desde que chegou. Conversando com o novo conselheiro jurídico perto da piscina, respondeu Regina. Algo sobre os últimos desdobramentos do caso Elisa. O nome ainda provocava uma sombra momentânea. Elisa havia sido condenada a 12 anos de prisão, assim como 3 outros ex-conselheiros. As investigações continuavam revelando ramificações do esquema, mas a Fonseca Empreendimentos havia emergido do escândalo mais forte e com valores renovados. Não vamos falar de trabalho hoje, decidiu Laércio. Hoje é apenas sobre família. Como se tivesse ouvido a deixa, Ana Luísa veio correndo em sua direção. Hora do bolo, papai, todo mundo está esperando. Juntos os 3 caminharam até a mesa principal. Enquanto acendiam as velas do bolo em formato de castelo, escolha pessoal da aniversariante, Márcia não pôde deixar de refletir sobre como a vida podia mudar em instantes decisivos.
Bastara um encontro inesperado, um bebê chorando, um homem solitário em seu escritório, uma mulher determinada a sobreviver. Pequenos momentos que, entrelaçados pelo destino, haviam criado algo muito maior que qualquer um deles poderia ter imaginado. Estamos prontos para cantar parabéns, anunciou Laércio, segurando Ana Luísa no colo para que ela ficasse na altura do bolo. Enquanto as vozes se uniam na canção, Márcia sorriu para seu marido e sua filha. Aquilo, percebeu, era o verdadeiro significado de além das aparências, a capacidade de enxergar além das circunstâncias, das posições sociais, dos papéis impostos, para encontrar o que realmente importava. O amor que transforma, cura e redime. Ana Luísa soprou as velas com entusiasmo, aplaudida por todos. Alguns confetes coloridos caíram sobre seus cabelos escuros enquanto ela ria, aninhada nos braços de Laércio. "Fez um pedido, princesa?" perguntou ele. "Não preciso", respondeu a menina com a sabedoria surpreendente que às vezes surgia em suas palavras. "Já tenho tudo o que queria." Márcia e Laércio trocaram um olhar cúmplice, repleto de gratidão e promessas cumpridas. Eles também tinham tudo o que poderiam desejar, não nas posses materiais ou no status social, mas na família que haviam criado juntos, nas barreiras que haviam derrubado, e no amor que continuava a crescer dia após dia, muito além de todas as aparências. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.